Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tá começando aqui mais um vídeo abençoado. Hoje o vídeo está muito interessante. Quero pedir para você divulgar esse vídeo, marcar os irmãos do seu ministério, para que junto a gente possa estar crescendo na palavra e no conhecimento. Amém? Bom, hoje está muito interessante este vídeo e o tema que eu separei é lutar contra pessoas. Tá certo isso? É uma pergunta. A gente lutar contra o nosso irmão, contra a nossa irmã, lutar contra o nosso pai, a nossa mãe, os nossos amigos, lutar contra pessoas, tá certo? Isso. Quando eu falo em lutar, não estou falando da luta física, de punho, não. Estou falando da luta de palavras, palavras que machucam, palavras que às vezes dói mais do que um tapa, né? Tem esse ditado. Estou falando de afrontamento verbal, né? Tá certo isso, a gente lutar dessa maneira, a gente xingar o próximo, né? Ou a gente falar mal do irmão pelas costas, né? Não vejo a gente estender as mãos para ajudar aquela pessoa que está caída, né? Estender as mãos, fazer ali como um bom samaritano, atar azeite, cuidar daquela pessoa, a gente ferir com palavras. Será que está certo? Ou até mesmo passar reto, ignorar? Será que está certo isso? A gente lutar contra pessoas? Quantos e quantos ministérios a gente não vê? Ou até mesmo dentro de casa, dentro da igreja, ou seja, qualquer lugar, não existe lugar para isso. Um lutando contra o outro, não é verdade? Um ferindo o outro com palavras, um falando mal do outro com palavras, né? E lutando contra o teu irmão, lutando contra o próximo, né? Até mesmo casais que são do mesmo time, um lutando contra o outro, tendo faísca, tendo fogo. Será que está certo isso? A gente lutar contra pessoas. O que a Bíblia vai nos ensinar para a gente lutar e sobreviver, né, no meio de tantas pessoas que são diferentes da gente, né? Jesus, ele soube lidar com todos, com traidor, com pessoas que tinham falta de fé, e assim também somos nós temos que saber lidar com as pessoas e saber lutar da maneira certa. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, não tem outra palavra melhor para esclarecer esse tema a não ser em Efésios, acerca do apóstolo Paulo, que vai nos explicar a lutar da maneira certa. Olha o que ele escreve: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestade, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então olha aqui com quem a gente temos que lutar contra. Ele vai falar, não temos que lutar contra a carne e nem o sangue. Ou seja, não é contra as pessoas, não é contra o seu esposo, não é contra os seus amigos, não é contra o teu irmão que está na igreja, mas sim principados, potestade, príncipe das trevas deste século. Não está falando do outro século, deste século. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele está querendo aqui nos explicar que a nossa luta são contra demônios. O verdadeiro cristão, o cristão que é espiritual, ele sabe que a sua luta é contra demônios. E se você ler todo esse texto, ele vai falar para a gente orar todo o tempo e vigiar. Não adianta você só vigiar e não orar. Você tem que orar. A única maneira de a gente
vencer a potestade, vencer os príncipes das trevas, vencer as entidades, é a gente orando, buscando a Deus e tendo revestimento espiritual. Ele não só vai falar contra quem a gente tem que lutar, mas ele vai nos ensinar a gente vencer essa luta. Presta atenção, ele vai falar para a gente revestir da armadura de Deus. Então você deve estar perguntando: Igor, como eu venço a potestade? Se revestindo da armadura de Deus. E aqui tem 7 armaduras que você precisa se revestir. A primeira é couraça da justiça. Você precisa ser um homem justo diante de Deus. A segunda é pés na preparação do Evangelho. Você precisa estar com seus pés sobre o Evangelho. A terceira é a fé. Você precisa ter fé em Deus. A quarta é capacete da salvação. Você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. Essa é a armadura de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando no Espírito. Que ele vai falar, orando no Espírito. E o sétimo é vigiando. Se você se revestir da armadura de Deus, orar no Espírito e vigiar, você vai estar lutando da maneira certa. Não é contra pessoas, mas sim contra a potestade. Essa é a maneira certa de a gente estar lutando. Aonde eu percebo que muita gente tem dificuldade, de ter esse entendimento que a luta não é contra o irmão, não é contra a irmã, mas sim contra demônios. Então que a sua visão espiritual possa estar aberta para essa palavra, que você possa ficar com essa palavra e saber que a sua luta é contra a potestade, é contra demônios. Então se revista de toda essa armadura de Deus. Pega a espada do Espírito e você vai estar vencendo o teu adversário. O que ele quer que você pense é: lute contra o teu irmão, lute contra a tua esposa, lute contra a tua mãe, luta contra o teu irmão que está na igreja. Mas quando você tem em mente, quando os seus olhos espirituais estão abertos, você sabe que você não deve lutar contra essas pessoas, mas sim você deve lutar contra aquilo que está por trás. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa.